Eu queria, É na verdade. verdade, ouvir de vocês a história um pouco de como vocês chegaram nessa escola da Vox 2U. Não sei se a gente já comentou do que ela faz, mas se não comentou, daqui a pouco vai comentar. E se não comentou, Já eu já a também não gente vou conta. falar. Vamos deixar É, a turma na expectativa aí, Exatamente. porque Como a gente trouxe a Vox Chuyu aqui pra Para Poços. pós. A é, E história de por vocês quê? até vocês chegarem nela. Por É. que Vox 2U e como chegaram a ela? Então, é, Wesley começou com Wesley, ele começa contando a história e depois eu entro na história. tá bom. A, a minha história com a Vox, ela não começou comigo sendo dono de uma escola de oratória. Eu contei, oratória. Ah! Mentira, não é de oratória, não, é de outra coisa. É, Não, é de oratória, sim, mas tô eu tenho que brincando. contar porque a história começa assim. Com oratória. Com oratória. Não tem jeito. Eu tinha que aprender a falar melhor porque eu acabei de ser promovido para líder de uma indústria. Eu trabalhava no laticínio e aí, ao ser promovido para gestor, eu comecei a ter que liderar pessoas e muitas delas tinham mais tempo de casa do que eu tinha de vida. Elas adoravam me lembrar disso, então eu tinha dificuldade para conseguir ser mais respeitado. Você Passar você autoridade. sofreu um bullying profissional? É por aí. E aí era difícil conseguir transmitir a convicção nas palavras, ser mais contundente. Então eu sabia bastante tecnicamente, mas eu não conseguia organizar minhas ideias. E isso me atrapalhava. Aí, pro outro lado, a mesma coisa. Os meus gestores eram todos mais velhos que eu e também não me davam a mesma credibilidade, porque não tinha cabelo branco, né? 27 anos, entrava numa sala que todo mundo era muito sexy. Sexagenário, sabe? Eu tô chegando nessa turma aí já. E aí era mais difícil pra mim conseguir. Foi boa piada, né, Ciro? Foi. Era mais difícil pra mim conseguir ser respeitado nas duas pontas. Procurei o que todo mundo procura. O Google. Falei, como ser mais respeitado diante da equipe? Tão simples quanto isso, apareceu um anúncio da Vox 2U Ribeirão Preto. Aprenda a comunicar bem e a liderar melhor. Falei, faz sentido, é isso aí que eu tô precisando, gente. Ser ouvido. É, ser mais ouvido, ter mais convicção. E aí comecei a negociar com eles e parei uma semana, tirei férias da empresa para poder passar uma semana desenvolvendo a minha comunicação lá em Ribeirão Preto. Então a história é mais longa do que a gente imaginava. Assim comecei a ser aluno da Vox 2U. Durante essa semana eu estudei numa sala e as salas têm nome, cada sala de aula tem um nome. E na minha tinha um quadrinho escrito Walking Together, era o nome da minha sala. Conversando com o dono da escola, falou, Luiz, o que é o Walking Together que deu nome para essa sala? Aí ele me contou, falou, não, Wesley, tudo começou com o Walking Together. Porque eu comecei a fazer um evento que eu aprendi lá em Catanduva e trouxe para minha cidade de Cravinhos, onde eu trazia grandes empresários, a Luísa Trajano, por exemplo, já palestrou lá, Olha. e eu cedia o microfone para que os empresários pudessem se levantar e vender o produto, vender a ideia deles, e quase ninguém ia. E daí eu tive a ideia de oferecer curso de oratória para ajudar. Ou quando iam, não sabia se vender. É. Aí eu falei, vou ajudar essa turma, criei um curso de oratória que virou uma escola de oratória e que até então ainda não era uma rede de franquia, só tinha 2 unidades. Falei, ô Luiz, que legal, cara, Walking Together, bacana. Fiquei com isso na cabeça. Voltei animado, falando até... Não podia ver um palanque que eu subia e queria dar palestra já. Isso até me motivou a começar a empreender. Comecei uma empresa de treinamento empresarial e comecei a fazer cursos relacionados à gestão empresarial, as coisas que eu trabalhava. E nisso, comecei a procurar eventos e fui em um evento em São José do Rio Pardo. Algumas semanas depois de ter voltado da Vox, o nome do evento é John, que inclusive mandar um abraço para o Henrique Torres, quem faz esse evento lá. Foi dentro da Unip, um evento bem legal falando de empreendedorismo. E um dos palestrantes principais era o Fábio Fernandes. Fábio Fernandes ele é head global do LEAD, o grupo das maiores empresas do país, um grupo muito forte de networking no mundo inteiro. Mas além disso, ele foi contar a história do Walking Together. Ele criou o Walking Together quando ele mudou de São Paulo para a cidade de Catanduva. Ele falou: ah, tinha que ter um negócio parecido com o LEAD aqui, mas de cidade pequena, mais legal, com um momento de happy hour, mas com alguém interessante falando. Esse é o Walking Together. Ele criou em Catanduva, coincidentemente, o Luiz Câmara, fundador da Vox, levou para Cravinhos a partir de Catanduva. E aí eu falei, gente, Walking Together de novo na minha vida. O Fábio fez uma provocação lá, falou, olha, gente, em Minas ainda não tem. Eu tô querendo levar o Walking Together para Minas.
e tinha mais alguém, além de mim, Uhum. assistindo a essa provocação. Aí que eu entro na história. Ah. Aí vem a Jennifer. Eu também fui participar desse evento. Eu já estava nessa pegada de ir em eventos, participar de redes de contato, networking e aprimorar cada vez mais, tanto na comunicação como em outras áreas. E aí a gente juntou um grupo de amigos aqui de Poços e fomos para lá passar a manhã, se eu não me engano, era parte da manhã, né, o evento. Era de manhã, era café da manhã. Isso. Ó, Assistimos. tiveram que sair cedo daqui, então. Cedinho. Assistimos a palestra, eu falei, eu quero levar para Poços. E aí eu fui lá falar com ele. E eu falei, eu quero levar pra Guaxupé. Também vou falar com ele. Também vou vou falar falar com com ele. ele. E aí nós dois fomos. Pegamos a mesma fila pra tirar foto com o homem. Ele falou e depois eu falei, ou eu falei, depois Mas não ele cruzou, falou. né? Mas não Senão nos ia ser aquela encontramos. disputa ali. Não, eu vou pra Poços primeiro, não, vai pra Poços Mas não nos Não cruzou, Isso então. Não. aconteceu depois. não nos encontramos, nem nos conhecemos lá naquele dia do evento. E aí depois, no outro mês, alguns dias depois, teve um outro evento, também lá em São José do Rio Pardo, no qual eu fui homenageada, um evento também de palestras para, enfim, de networking e algumas técnicas de liderança para você aprender a se aperfeiçoar. Eu fui homenageada com algumas outras pessoas e o Wesley E eu fui também de foi curioso nesse evento. mesmo. E ele foi nesse evento também. Eu fui, porque, como eu disse, eu vinha fazendo treinamentos agora, voltados a ensinar o meu tipo de trabalho relacionado à gestão. E aí fui para ver o que dava. Tinha uma palestra, falei, vou para São José do Rio Pardo, tô indo em todas as palestras. Olha, pergunte, de Guaxupé pra São José do Rio Pardo é quanto tempo? 35, 40 minutos, é bem É perto. perto. Mais É perto perto, mas é daqui. longe. Ou seja, tipo, daqui tem em que ter São João. vontade. Não, Porque... Daqui a São José do Rio Pardo é mais longe do que Guaxupé São José do Rio Pardo. mas de fato é uma coincidência improvável de que nós, em uma cidade que a gente não conhecia, convivesse sem se conhecer ainda por 2 eventos. Porque nesse evento ela foi homenageada, ajudou na estrutura do evento, subiu ao palco em alguns momentos. Só que teve um momento específico onde, parecido com o que acontecia no Walking Together, o palestrante chamou, falou, olha, vocês aqui, vocês perdem muita oportunidade, tem quase 200 empresários aqui, quase todo mundo está vendendo alguma coisa, mas ninguém tem coragem de subir no palco para se vender. Quer ver? Tem 2 minutos para a primeira pessoa que chegar aqui. A hora que ele falou isso, eu já estava na metade do caminho, eu tinha acabado de treinar, Quero falar. convicto, já fui subir no palco e falei por 2 minutos. No mesmo palco que a Jennifer, que eu não conhecia, que já esteve comigo no evento anterior sem eu perceber, subiu e foi homenageada. Eu não lembro bem de ter visto ela, e acho que ela também. Eu lembro de alguém subindo no palco, mas depois que eu fui descobrir que era ele, que eu não tinha prestado muita atenção na fisionomia. E por que a gente tá falando tanto de descobrir que era ele, ou descobrir que era ela? A gente não comentou, mas a gente, além de sócio nos negócios, a gente é sócio na vida, a gente é um casal. Você viu que o coraçãozinho já batia, né? A gente tava se É o encontrando. destino. Exatamente. Bem isso. Por que eu vou naquele evento e não em outro? Não sei, o coração disse pra eu ir naquele. Você acredita que uma coincidência atrás da outra, assim, foi nos aproximando sem a gente perceber. E isso a gente foi descobrir depois, né? Só depois. Aí- Nesse evento, eu tava namorando ainda, era uma outra história, e fui nessa vibe. Poucas semanas depois eu terminei e tava no processo de começar a levar o walking pra Poços de Caldas. Desculpa, pra Guaxupé. Guaxupé e eu pra Poços. Isso foi no final do ano. Ou seja, não tinha nem Novembro. escola de oratória ainda. Não, Era só o não, Walking muito Together antes. mesmo. A gente só tá contando a história inteira, porque acho que o contexto inteiro faz sentido, Sim. sabe? Até pra vocês se conhecerem. Aí, em janeiro, o Fábio colocou nós dois no grupo do Walking Together. Mas também, Existia um grupo de WhatsApp. Não, mas aí... Aí, meu amigo, aí você vê uma mocinha... Aí vai lá, dá zoom na foto. já tô 35, solteiro! acabou de largar, DDD 35, dá um zoom, falou, ué... Já tem um assunto pra DDD puxar. é conhecido por aqui. Já tem um assunto pra puxar, em comum. Aí foi engraçado, que aí alguns meses, né, depois, eu já solteiro, e eu falei, vou unir o útil ao agradável. Eu tava fazendo meu treinamento em Guaxupé, tava bem legal, mas eu falei, imposto vai dar mais certo ainda. Não, mas antes disso. Me lembra. Aí a gente foi adicionado no grupo. Aí a gente conversando, tudo, aí eu
falei que ia fazer em Poços e ele ia fazer em Gospé. Aí ele mandou mensagem pra mim no particular. Eu conheço uma pessoa aí de Poços, você pode convidar pra ir no seu Walking. É verdade, foi assim que eu comecei a Eu tô dando conversa. uma desculpinha. Vou te ajudar, vou te ajudar. Aí eu, legal. Passa aí o telefone que eu entro em contato, convido, tudo. Aí o meu Walking ia E ser... é assim que o papo de cripto vira um papo de relacionamento. Exatamente. Aí meu Walking Together ia ser no começo de junho e o dele na semana seguinte, né? Bem Uma próximo. semana depois. Sem marcar, coincidiu datas também. Coincidiu. Ia ter o primeiro da região, ia ser em São José do Rio Pardo. Até então a gente nunca tinha se visto e nós fomos para conhecer o evento em São José do Rio Não, Pardo. mas nisso já estava marcado o seu. E o meu já tinha sido adiado. Sim. Ah, sim. Ok. E aí foi adiado porque a greve dos caminhoneiros fez com que, e eu queria destacar muito, grava isso aí, gente. Primeiro Walking Together de Minas Gerais foi em Guaxupé. Era pra ser o meu. Porque o dela foi adiado em função da greve dos caminhoneiros. O meu primeiro foi, por isso que o primeiro foi pra teste. Então, o meu era, acho que ia pra ser testar, dia o segundo que vale. o meu era, acho que dia 3 de junho, alguma coisa assim, bem no comecinho de junho. Aí foi quando tava a greve dos caminhoneiros, e aí todos os palestrantes, na maioria vinha de fora, não tinha como vir, porque não tinha gasolina. Se vem, não volta. Não volta. Então aí eu tive que adiar, eu adiei 2 semanas, porque até então a gente não sabia quanto tempo duraria. Exatamente. E por isso... E aí na semana seguinte ia ser o walking dele. Na terça e na segunda seria São José do Rio Pardo. Isso, aí segunda foi São José do Rio Pardo e terça foi Guaxupé. Aí a gente foi no de São José do Rio Pardo, ele também foi. E aí que nos conhecemos. Efetivamente, pessoalmente. Já tinha conversado do tinha palestrante. Conversado no WhatsApp, E aí, para encurtar a história, a gente começou a conversar, aí eu falei com ela de fazer o treinamento aqui em Poços, ela me ajudou a organizar uma palestra aqui. O treinamento dele, né? Nada com álcool. Nada com Walking nem com Vox. E aí a gente começou a ter esse relacionamento que começou profissional, pensamos os dois solteiros, acabou dando certo. Para encurtar a história, começamos a namorar e hoje nós somos casados. Então o Walking Together casou a gente. Mas o Walking Together pra gente ficar together pra sempre. Mas o Walking Together só existiu porque a Vox apareceu antes. E aí a gente começa essa história assim. E em 2020, final de 2019, quando a gente saiu de um outro negócio que a gente tinha... Não, 2020. A gente comprou em 2019, não? Não, 2020. 2020. Para inaugurar em janeiro de 2021. O Vox. A Vox. A Vox. Aí a gente já, nesse relacionamento de alguns anos juntos, a gente queria, primeiro que eu viajava muito como consultor, eu queria ter uma base mais sólida em um lugar só e organizando para trazer a minha vida para Poços. E a gente pensou, falei, que negócio que faz sentido para nós, que a gente possa empreender junto e que tenha propósito, que mude a vida das pessoas de verdade. E aí a gente ponderou algumas opções e a Vox em franco crescimento. Já não eram mais 2 unidades, já eram 30. Algumas dezenas. 36 unidades em setembro de 2020. E hoje são 126 unidades já. Então na pandemia... Pulando, Acho que porque o pessoal percebeu que precisa se comunicar adequadamente. Sim. Será que é isso? Provavelmente. Na pandemia, principalmente. Reuniões online. Foi e demanda por oratório. Aumentou bastante a demanda. E aí a gente falou, poxa, um negócio que tem propósito, que está muito legal, é a Vox to You, é uma escola de oratória que ensina pessoas comuns a falarem de maneira extraordinária, a falarem bem, organizar as ideias, e pode ajudar todo mundo. Foi assim que a gente pensou. E aí vem a Vox to You Poços de Caldas. Finalmente, né? Que história comprida que eu contei. Não, mas bem interessante. Mas interessante. Para entender a Vox to You, tem que entender um pouco a história de vocês. Porque para nós é muito mais do que um negócio, sabe? É o fechamento de uma longa história de negócios, de relacionamento, então... E com a missão de transformar a vida das pessoas, né? Sim. Que todo mundo que entra lá, não tem uma pessoa que não muda. Que não sai Antes dessa história, eu queria saber um pouco a história de vocês com a Vox. Então, por exemplo, o Wesley comentou que ele fez um curso, mas depois quando vocês fizeram ou tiveram a contratação da Vox como franquia, alguma coisa do gênero, nós nos tornamos franqueados. Vocês entraram em um curso lá também? Vocês sentiram que também precisavam de um curso para aperfeiçoar alguma coisa, uma comunicação? O Wesley nem tanto, porque como ele já tinha feito curso, eu não conhecia a Vox. Já fazia o curso e também já fazia palestra? Professor, palestra. Eu conheci a Vox através dele, e aí
quando a gente compra a franquia, a gente passa por um processo de treinamento. E aí todos os processos de treinamento que teve eu fiz. Jennifer é uma aluna exemplar da Vox. Eu É, fiz. top. Fazer um pequeno Universidade adendo aqui. franqueada. Eu sou aluno da Vox to You. Tô terminando quase Falta um mês. um mês pra terminar o curso. É um ano É. de curso. 10 meses, 10 no meu meses. caso. né? Tá. Tem algumas opções extra de 10 meses, é o que o Marcelo tá É, fazendo. a gente vai até comentar sobre isso. E é muito legal o curso. Mas o curso traz um ônus também. No segunda aula que eu tive no curso, faleceu uma tia minha. E a pessoa que ia lá falar algumas palavras para ela não compareceu. Aí apontaram pra mim e falaram assim: Marcelo, não tá fazendo oratória? Vai lá falar. É. Aí eu, o quê? Uai, você não faz oratória? Vai e fala. Mas na segunda. Na segunda aula. Eu, gente, mas eu nem conheço muito. Como assim? Eu falo, a sorte. Isso aí. Deus nessa hora colocou um ministro que só tinha atrasado. Mas é mais ou menos isso, né? Eu lembro Isso quando aí é eu igual direito. quando você compra um violão, sua mãe já começa a falar que você toca É, violão. exatamente. É. Comprou um violão, primeira aula, toca uma música pra gente. Faz que nem o Chaves, bate com Calma, um caixotinho assim. Vocês tiveram isso? Porque nós falamos assim: ó, vamos comprar uma escola de oratória, vamos começar a ser professores de oratória. As pessoas começam automaticamente a direcionar A julgar, esse lado né? pra vocês. É, o julgamento começa a ser mais intenso. Não, é igual você quando você faz direito, mas você não sabe dessa lei? É, É. Tem 14 mil. Não, é. você faz engenharia química, você é obrigado a saber como é que é a composição de qualquer produto. Exatamente. E na oratória é a mesma coisa. Por mais que você Tenso. aprenda a se comunicar, há nuances na oratória, Sim. há momentos, há tipos de orador. E fala, não, fala, gente, faz isso, faz aquilo. Calma, não é assim, ou é assim. Não, não é assim. E eu falo assim, que a gente não é perfeito. Não é porque a gente tem uma escola de oratória que a gente vai ser a perfeição na comunicação.